Esses dias eu estive pensando, muita gente se assusta quando ouve falar que existem 3 sistemas de escrita diferentes no idioma japonês, né. Mas a verdade é que a coexistência desses sistemas torna tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil de se entender dentro do idioma. Fica tudo muito mais organizado, muito mais separado, cada coisa fica demarcada com a sua função. Então eu resolvi fazer esse mapa mental para tentar dar uma esclarecida, assim, para dar uma visão geral de como funciona cada um dos sistemas de escrita. Primeiramente, a gente vai separar aqui em 2 subgrupos, os kanás e os kanji. Vamos começar aqui então pelo kaná. Existem 2 subgrupos, né, a gente já vai adentrar mais nisso. Os kanás, eles representam graficamente um som. Cada símbolo, ele é um desenho, uma representação gráfica de um som do idioma japonês. Existem 2 tipos, né, o hiragana e o katakana, com os mesmos sons. A gente vai se aprofundar melhor nesse tópico. São 46 sons puros e tem mais alguns que a gente consegue formar, assim, juntando uma espécie de acentuação e também com algumas combinações entre eles. Através dos kanás, a gente consegue reproduzir qualquer som da língua japonesa. Todos os sons possíveis do idioma, a gente consegue fazer através do kaná. Vamos dar então uma aprofundada melhor aqui nos 2 sistemas, que são o hiragana e o katakana. Vamos começar aqui pelo hiragana, que é o sistema de escrita básico, assim, ele é o mais importante do idioma japonês. Através dele, a gente consegue escrever qualquer palavra do idioma. Ele escreve qualquer palavra japonesa e ele é muito utilizado para gramática, assim. Para gramática, ele é uma espécie de cola, assim, nas frases. A gente vai entender melhor isso, eu vou me aprofundar melhor. Eles eles têm uma forma, assim, mais arredondada, assim, mais cursiva, porque eles derivam dos kanji, né. Eles são, assim, eles derivam, assim, de uma escrita mais rápida, uma escrita cursiva dos caracteres chineses. Na gramática, eles são usados nas partículas. As partículas são umas palavrinhas, assim, utilizadas nas frases em japonês, que elas ficam junto de outras palavras, elas são escritas na frente, né, de cada palavra, e elas marcam qual que é a função dessa palavra dentro de uma frase. A gente tem também as partes conjugáveis dos verbos, porque o início do verbo, né, a raiz do verbo é escrita em kanji. E a parte conjugável, a parte flexionável, né, modificável do verbo, ela é escrita em hiragana. Então, assim, a gente consegue mudar o verbo para o passado, para o negativo, para as suas outras formas, né, através do hiragana. E o mesmo ocorre com os adjetivos. Sim, pode parecer meio estranho, mas os adjetivos em japonês, eles também são conjugáveis, assim, no passado, no negativo. Existem várias formas, assim, de se conjugar os adjetivos. É um conceito estranho para um falante de português, mas isso ocorre no idioma japonês. A gente então teve uma visão básica, assim, uma visão geral do hiragana, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no katakana. Ele é bem menos frequente que o hiragana, e até por isso muita gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender esse sistema. Não que ele seja mais difícil, ele não é mais difícil, mas como ele aparece com menos frequência, geralmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de se habituar ao katakana. Ele ele é usado para escrever palavras e nomes estrangeiros. Através do katakana, a gente escreve palavras, assim, de fora do japonês. Elas foram adaptadas para a pronúncia e são escritas em katakana, assim, para mostrar que é uma palavra de origem estrangeira. Eles também são usados em onomatopeias, assim, a gente consegue ver muito, principalmente nos mangás. Geralmente as onomatopeias, né, aquelas escritas que representam sons, os barulhos que acontecem nas histórias em quadrinhos, geralmente são escritos em katakana.
Eles também podem ser usados para dar um destaque para palavras japonesas, como se fosse assim, uma fonte itálica, como se a gente tivesse querendo marcar uma palavra, dar um destaque para ela. Os traços deles, dos katakanas, diferente do hiragana, que tem aquela forma mais arredondada, eles são bem retos. Eles, na verdade, são pedaços de kanji. Inclusive a própria palavra kata, o começo, né, de katakana, significa isso, pedaço. Eles são pedaços de kanji. Por isso eles têm uma semelhança muito maior, né, com os caracteres chineses. A gente teve aqui uma visão geral, então, dos kanás, que são utilizados, assim, eles são mais focados no som, né? E agora a gente vai para a parte do kanji. Kanji são os caracteres chineses. Existem milhares deles. E mas pode até assustar quando se fala milhares, mas cerca de 2.000 kanjis assim já são suficientes para ser assim alfabetizado no idioma japonês. E mesmo dentre esses 2.000, tem muitos que são pouco frequentes, assim, que aparecem com pouca frequência nos materiais escritos em japonês. Então, na verdade, é um número abaixo até desses 2.000 que você precisa aprender para conseguir ser minimamente funcional no idioma. Diferente dos kanjis, né, que são representações gráficas de sons, os kanjis eles representam graficamente ideias. Assim, eles são desenhos, são letras que são desenhos que representam o próprio significado. Eles servem para escrever substantivos, pronomes, nomes de locais e nomes de pessoas também. Nomes de pessoas são escritos em kanji. Eles escrevem as raízes de verbos e de adjetivos, a gente já falou isso anteriormente, que é a parte não flexionável, né? A parte que mostra o significado, ela é escrita em kanji. Existem tipos diferentes, nós vamos nos aprofundar mais nisso, e eles são irregulares também no quanto à leitura. Isso aqui de que são cerca de 2.000, eu já falei, né? Eu falei antes mesmo de abrir o mapa mental. Então vamos dar uma olhada nos tipos diferentes, né? Tem alguns que são desenhos que representam graficamente o que significam. Por exemplo, se você quiser escrever árvore, é o desenho de uma árvore. Quando você escreve lua, é o desenho de uma lua. Assim, é uma representação gráfica, né, bem estilizada, ao estilo dos caracteres chineses. Eram desenhos que foram mudando assim ao longo do tempo e ganhando essa forma, foram se padronizando, né? E ganharam essa forma assim de os caracteres que representam desenhos. Por exemplo, o sol, a lua, árvores, fogo, existem diversos assim que são símbolos que representam a própria ideia assim que estão passando, né? E tem outros grupos também de kanji que são combinados assim. Você pode, por exemplo, combinar um, um elemento que signifique pessoa com um que signifique árvore. Esse de pessoa ele fica um pouquinho diferente da forma habitual dele, mas ele mantém a mesma ideia. E quando os dois estão juntos, passa a ideia de descansar. Por exemplo, uma pessoa encostada numa árvore, descansando. Eles são como funcionam assim quase como que peças de Lego assim, se combinando, formando novos caracteres. Alguns têm assim, passam ideias mais abstratas. Na verdade, alguns chegam a ser bem abstratos, assim, bem afastados do significado das partes que os compõem. E alguns outros, eh, tem uma parte assim, eu escrevi aqui, uma parte representa o som e outra a leitura, mas na verdade isso aqui está errado. Eu vou, eh, corrigir aqui, significado. Significado. Eu devo ter me distraído na hora de escrever isso aqui. Então uma parte representa o significado e outra representa a leitura. Eh, por exemplo, do lado esquerdo
geralmente, frequentemente em muitos caracteres, fica uma parte que é chamada de radical, assim, que ele dá um significado, mesmo que um significado, assim, distante ao caractere, e o outro lado, ele não tem nada a ver, mas ele tá ali para mostrar como se lê, mostrar qual é a leitura daquele caractere. Então, muitas vezes os desenhos, assim, se combinam, mas não necessariamente, assim, faz sentido, assim, os significados combinados gerarem uma coisa que faz sentido entre si. Eles não possuem leituras regulares, né, eu já havia falado sobre isso. A leitura muda muito, dependendo da palavra. Cada palavra, assim, quando é escrita em kanji, a gente não tem como saber exatamente qual é a leitura. A gente tem como tentar adivinhar, assim, mas não dá para saber exatamente, para quem está estudando, né. Isso acontece, as leituras são irregulares, assim, porque o japonês era uma língua apenas falada, não tinha som, ó, que ideia. Não tinha parte era apenas som, não tinha parte escrita, não tinha, suas próprias letras, né. Então, os caracteres chineses foram sendo importados, assim, para o Japão, aos poucos, ao longo do tempo, né. E conforme eles iam chegando, eles iam sendo associados às palavras japonesas, que já existiam. Aí chegava o kanji chinês, com com o seu significado, e esse significado era associado com a palavra japonesa. Mas o que aconteceu, é que, assim, palavras chinesas, palavras inteiras, também começaram a chegar ao Japão, assim. Elas foram adaptadas, né, pra pronúncia japonesa, mas elas derivaram, né, da pronúncia chinesa, que é completamente diferente da japonesa. E por isso, os caracteres quando vinham, assim, essas palavras mais compostas, assim, geralmente por 2 caracteres, com conceitos mais complexos, elas elas passavam, assim, a não ter nenhuma correlação, né, com a forma como elas eram faladas em japonês. Assim, ficava um som totalmente diferente das palavras de origem japonesa e das palavras de origem chinesa. Por isso que é essa bagunça na hora da pronúncia. E praticamente nem vale a pena, assim, tentar decorar as leituras separadas. É muito melhor você aprender a palavra e saber qual é a leitura exata daquela palavra. Você aprende a palavra com o kanji, que passa a ideia, e você entende quais são as leituras de acordo com aquela palavra. Porque é algo, assim, até pode em alguns casos seguir uma regra, mas como é algo assim tão variável, não vale a pena, assim, tentar decorar as leituras isoladas. Então é isso. Essa foi uma visão geral, né, de como funciona o o sistema de escrita japonês, com o hiragana, o katakana e os kanjis. Eu espero que essa explicação tenha sido útil. Se você gostou, considere deixar o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E se ficou alguma dúvida ou se quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade para usar a seção de comentários. Eu vou responder todos os comentários. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.